Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Felicidade dá Trabalho, o podcast onde a gente fala sobre a felicidade e essa ciência que estuda como que a gente pode fazer para viver melhor. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Thaís. E o tema de hoje é um tema muito especial. A gente vai falar sobre 50 a mais e o que acontece depois daquela vida corporativa tradicional. E para isso, a gente tem dois convidados muito especiais, né, Tá? Ou durante a vida profissional, né, Fê, dentro das organizações. O que acontece quando a gente tá lá na faixa dos 50, sai, fica, faz uma transição? A gente vai explorar isso com os nossos dois convidados. Bem-vindos, Andréa Álvares, tem mais de 30 anos de experiência em grandes empresas. Ela foi presidente da operação de bebidas da PepsiCo, vice-presidente global de marca, inovação e sustentabilidade da Natura. Liderou grandes marcas, inovação, sustentabilidade em posições globais. E hoje ela atua como conselheira, ela lidera o fundo de investimentos Fama Gaia e é fundadora da Camomila, uma empresa voltada ao desenvolvimento de sistemas regenerativos. E a gente também está aqui com o Marcelo Arantes, que atuou por mais de 3 décadas como executivo em empresas como Unilever, Fiat, Braskem, foi vice-presidente global de pessoas e comunicação por 15 anos e hoje atua como conselheiro, palestrante e mentor de carreira, além de ser triatleta e ter participado de 8 provas de Ironman. Acho que dispensa falar qualquer coisa adicional aqui para vocês entenderem a relevância dessas duas pessoas que estão com a gente na roda hoje. Bem-vindos, que bom ter vocês aqui com a gente. Um prazer enorme, obrigada pelo convite. Isso, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Déia, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você sempre foi uma referência muito grande para mim, desde a época que a gente trabalhou na PepsiCo. Você foi a primeira mulher a ser presidente de uma empresa. Acho que uma dessas que realmente abriu o caminho, né, para minha geração. Eu espero sempre poder continuar abrindo caminho para as outras mulheres que estão vindo depois. E você sempre foi muito poderosa, assim. Eu lembro de um episódio muito especial que a gente tava numa comemoração, num happy hour, né, de Pepsi Bebidas, e você comentou que a sua filha falou que... Não, porque a minha mãe é muito poderosa. A minha mãe, ela é a síndica do prédio. E foi uma coisa assim. E eu só pensava assim, não, primeiro, que máximo, né, que a filha dela reconhece o poder que essa mulher tem, mas não só isso, assim, ela, além de tudo, além de ser mãe de 3, sabe, tem 3 filhos, é presidente da empresa e ainda é síndica do prédio. Como que foi pra você, assim, essa experiência de conciliar maternidade, carreira corporativa, sempre com tanto sucesso? Obrigada. Fê, você sabe que eu tinha esquecido dessa história de que eu fui síndica, né? E eu quero deixar bem claro, não foi uma escolha pessoal ter sido síndica. É que eu morava num condomínio de 8 casas e a gente tinha um combinado que a gente fazia um rodízio de sindicância. Era meio que a colaboração e a contribuição para aquele coletivo. Então, assim, eu não tinha o que... Chegou o meu ano, algum momento eu tinha que assumir como síndica, porque da última vez que a nossa casa tinha sido síndica, eu ainda era casada. Então, quem exerceu essa função naquele momento tinha sido o pai dos meninos, meu ex-marido, e naquele momento ele já não estava em casa. Então, tinha sobrado para mim mesmo. Mas foi muito engraçado e gostoso voltar para essa época, porque foi uma época muito rica, assim, muito interessante da minha vida. E eu acho que eu há muito tempo já exercia papéis de liderança e papéis que não eram ocupados por mulheres. Então, essa ausência de referência ou de, né, modelos mesmo, tinha sido parte da minha existência dentro do mundo corporativo. Mas é curioso, chegar à posição de presidência é muito diferente, assim. Ser uma diretora, uma VP mulher já era raro, mas você ainda achava. Presidente, naquela época, acho que, sei lá, as estatísticas deviam ser 2% das cadeiras de presidência eram ocupadas por mulheres, assim, uma coisa muito, muito rara. Eu costumava falar que a gente subia em altitude, o ar ia ficando rarefeito e a paisagem, assim, era depletada de mulheres, né? Você não via mais ninguém. Então, foi uma época de experimentar, de fato, um novo lugar, e eu acho que foi a primeira vez que eu me dei conta da responsabilidade mesmo que eu tinha, assim, né? De ter chegado ali por uma conjunção de fatores que combinavam privilégio, esforço, sorte, sei lá, uma miríade de coisas, né? Que te colocam numa posição como essa, mas que eu tinha uma função, né? Que, assim, não dava para passar incólume por aquela posição sem reconhecer
o que eu tava vendo nas reuniões, onde não tinha nenhuma mulher, assim, tipo, e aonde existia eu acho que uma estranheza e um machismo que até então eu também não tinha experimentado. Não é que ele não existia, mas eu tinha tido também a sorte de trabalhar em multinacionais americanas, onde isso não era tão evidente, mas quando você senta numa cadeira de presidente, você começa a frequentar fóruns de presidentes, você fala, nossa, realmente, assim, tem um trabalho muito grande a ser feito, né? Então, eu acho que foi nesse momento que eu me dei conta disso. Coincidiu dessa época também de ter muita atenção da mídia com relação a isso, né? Porque era um pouco inédito e acho que estava começando essa discussão um pouco mais forte sobre mulheres em posições de presidência, tanto que você até tinha mencionado da capa da Veja, que foi muito engraçado, éramos eu, a Duda e a presidente da GM no Brasil, né? E o título da reportagem era As Chefonas, né? Uma coisa tipo, péssimo, mas... Então, acho que eu realmente assumi que eu teria que entender como usar esse lugar para fazer algo. Mas a pergunta sobre como conciliar a maternidade e isso, e ser síndica e as outras coisas que caíram na minha vida, eu acho que acho que não sei se tem uma receita, mas tem uma combinação de coisas que ajudam, assim. Uma rede de apoio, formal ou informal, é fundamental. Não dá para fazer nada disso sozinha, assim, não dá para cuidar de filho e trabalhar com essa demanda e dar conta sozinha, assim. É muito, muito, muito complicado. Eu acho que tem que ter uma dose grande de disciplina, de organização. Acho que a gente se torna muito mais eficaz em priorizar, né? Porque você tem que priorizar, senão você realmente não dá conta. Isso traz uma outra capacidade de leitura também do que é importante, o que é urgente, sabe, você precisa efetivamente se dedicar e como acomodar, e muita flexibilidade. E terapia, né? Porque sempre em dia, que é importante. terapia. Boa, obrigada, André. E Marcelo, você em toda essa sua trajetória no universo de pessoas e RH, você é um grande embaixador dessa questão de a gente dar um match entre a cultura da empresa e o profissional. Eu queria que você contasse um pouco pra gente se você já viveu essa falta de match na sua vida profissional e que você explorasse também um pouco essa ideia que você fala muito do ator versus autor, né? Conta pra gente um pouco sobre Tá isso. ótimo. Primeiramente, com relação a match cultural, sim, claro. Né? Na minhas 7 empresas eu trabalhei, fiquei de 15 anos a 1 ano e 10 meses. Então, a que menos fiquei tempo são aquelas que eu tive menos identidade cultural. Não necessariamente era uma empresa ruim. Né? A empresa tem uma cultura, cabe a você ver se o seu jeito de ser bate com aquela empresa. Eu trabalhei em empresas maravilhosas, mas eu não tive um match cultural. E acho isso muito importante, porque se você não tem um match cultural, a sua felicidade começa a entrar em jogo. Né? Então eu acho muito importante buscar isso. E esse assunto de ator e autor, que eu falo sempre, na verdade, no início da década de 2000, eu tive um bate-papo, né, com o Cabreira. E ele falou uma coisa comigo que marcou. Ele falou o seguinte: Marcelo, ou você tem um plano de vida e carreira, ou você está sempre no plano de alguém. E aí eu criei esse conceito muito do autor e ator, porque quando você é autor da sua carreira, você escreve um pouco do caminho que você quer percorrer, você escreve a sua história, você escreve o seu livro. Quando você é ator, nada contra, só que talvez você interprete uma peça que alguém escreveu para você, não necessariamente é o papel que você quer desempenhar. Então, o alerta que eu dou, ao longo da minha vida profissional na área de RH, conversei com muita gente que chega ali perto da época de transição de carreira e não é feliz. Porque fez muita coisa que as outras pessoas gostariam que elas fizessem, não o que ela gostaria de fazer. E muitas vezes ela nem sabe o que ela gostaria de fazer. E aí eu fico perguntando, pô, você passou 30, 40 anos trabalhando sem saber se você amou o que você fez? Né? E eu fui educado pelos meus pais, né? E minha mãe falava constantemente para mim, não importa o que você venha fazer, só seja feliz com o que você faça. Então eu acho que quando você é autor da sua história, né, você escreve pelo menos alguns caminhos que você quer percorrer e você toma mais rédea da sua felicidade, da sua carreira. E aí você até tem mais clareza sobre quem você é, os seus valores, para dar esse match com a empresa, porque às vezes tem alguma coisa que tá estranha ali, a gente não consegue nem nomear, e é simplesmente porque eu não me encaixo ali, né? Eu tenho uma visão de mundo, uma forma de fazer as coisas que é completamente diferente do que aquela organização está estruturada para fazer. E é lógico, assim, a gente toma muita decisão de carreira muito jovem na vida. Muita coisa que eu falo hoje aos 57 anos, eu não sabia aos 20 e pouco, aos 30 anos de idade. Eu tive que experimentar para poder falar hoje.
Tanto que eu falo que se eu fosse o Marcelo no início da carreira, eu daria uma série de dicas. E uma dessas dicas que eu dou para o jovem é essa questão de entender a cultura. Que a gente move muito no início de carreira aqui, para uma posição e para uma condição de remuneração que te torne independente. E depois você começa a compreender o que é o mundo do trabalho. Mas esquece, às vezes, a questão da felicidade, né? A gente sabe no ambiente empresarial tem a política, né? Tem as relações, a empresa é mais feliz ou menos feliz. E você tem que pensar muito na sua felicidade. E se aquela cultura bate realmente com o seu jeito de ser. Então, isso que eu acho que é uma coisa muito importante que eu falaria para qualquer pessoa que está começando a carreira ou em qualquer estágio de carreira. E vocês dois tiveram carreiras brilhantes, assim, né? Chegando a ocupar cadeiras aí de vice-presidência global, enfim, carreiras realmente de muito sucesso. Mas a saída de vocês foi agora muito recente, aconteceu de formas muito diferentes, né? Marcelo, eu queria que você começasse contando pra gente como foi esse seu processo de saída e esse planejamento que você fez para essa saída. Tá joia. A saída tem que ter um empurrão, né? Aos 30 anos de idade, eu estava numa bela organização, mas eu não era feliz. Match cultural. E eu me peguei chorando no banheiro de casa e minha esposa entrou e perguntou: Marcelo, por que você está chorando? Você está numa bela posição, numa bela companhia. Eu falei: não estou sendo eu. Eu estou sendo outra pessoa, não estou sendo eu. E naquela época eu defini claramente que daí em diante eu ia trabalhar em muitos locais e tentar levar a felicidade. Aos 40 anos de idade, eu fiz uma reflexão de vida e carreira. Né? E muito claramente eu defini, não sei por que metodologicamente, que entre 55 e 57 eu ia sair do mundo corporativo como executivo. E a minha vontade naquele momento era então prestar serviço de graça e levar conhecimento a pessoas talvez de baixa renda que poderiam crescer, dar aula em alguma escola que eu pudesse fazer alguém crescer. E vim planejando então, economicamente, né, essa minha saída, que é importante você ter um planejamento financeiro, e nos últimos 3 anos comecei a planejar a minha saída mental. O que é saída mental? Né, a André falou aqui, tem todo o desapego, você passa a não ser importante para muita gente. Você não é convidado mais tanto evento corporativo, você passa de ter todos os privilégios e regalias que você tem no mundo corporativo. Então, se você sai, tem uma boa condição econômica, mas não se desapega do que você tem, você acaba voltando, mas você quer sair. Então, fica naquela incógnita. Então, me preparei completamente para o telefone não tocar mais, não ser mais importante, ninguém me chamar mais pelo cargo. E aí é interessante que você descobre quem é que relaciona com você pelo cargo ou pelo jeito que é. É aí que é a hora que você descobre quem são as verdadeiras amizades, né, que você tem no mundo do trabalho. Então, foi um planejamento que eu fiz há muito tempo. Quando saí agora, no início de janeiro, saí feliz, com muita alegria por tudo que eu fiz na minha carreira, por todas as empresas que eu trabalhei, todas as experiências e muito seguro da minha decisão daí em diante. Por isso que eu fiz essa transição de carreira muito tranquila. E eu decidi claramente, não é que eu vou pendurar a chuteira e ficar com a perna cruzada dentro de casa, né, que eu iria trabalhar em torno de 60% a 70% fazendo outras coisas dentro do mundo corporativo, mas 100% desse tempo com coisas que eu gosto. Então, trabalhar melhor, né, e com menos tempo. Que incrível isso que você está falando. E eu já estou aqui pensando, né, em como é que eu vou fazer esse planejamento para mim mesma, mas principalmente em como esse sofrimento que acontece depois da aposentadoria formal, digamos assim, né, é porque as pessoas não se prepararam mentalmente, né? E todo mundo sabe que um dia isso vai acontecer, né? Eventualmente você vai deixar de ter aquela ocupação formal dentro da empresa ou dentro, seja lá o que você faz, mas mentalmente talvez a gente não dedique tanto tempo para pensar no que a gente vai fazer com o nosso tempo, ou como é que a gente vai se relacionar com as pessoas, ou até como a gente vai manter a sanidade, esse senso de ser produtivo, útil, de desfrutar da vida e da felicidade depois que a gente não estiver ali naquilo que a gente ficou acostumado a fazer a vida inteira. E dá um vazio corporativo. Então, por mais que eu tenha me preparado, na hora que eu saí, a primeira preocupação minha nas primeiras semanas é minha agenda. Aí eu comecei a aceitar para cafezinho, para almoço. Aí minha esposa falou: Marcelo. Vem participar de podcast. Podcast é um prazer, é o 11º. É um prazer. Mas assim, minha esposa falou: Marcelo, sua agenda tá lotada como antes. Aí eu falei: putz, eu tô fazendo errado. Eu tô sentindo falta da agenda lotada. Calma, não é isso que eu preparei. Não é isso que minha cabeça estava preparada. Tá preparado para uma série de questões, mas eu sentia falta da agenda. Aí eu resetei, né? Levei 1 mês e meio para resetar, resetei a cabeça, agora tá super bem. Incrível. Ô, Andréia, você tem vários TED Talks maravilhosos que eu assisti, fiquei ali babando nas histórias, e você contou isso um pouco. Você não fez uma transição assim tão preparada, né, como o Marcelo descreveu, e que possivelmente arriscaria dizer aqui que é o que acontece com a maior parte das pessoas quando a gente vai amadurecendo e vai chegando num certo estágio da carreira em que ou a gente é autor, né, e conseguiu escrever alguma coisa e se planejar, ou não. Queria que você contasse um pouco como foi essa sua descoberta, assim, da sua essência, enfim, do que você queria fazer e buscar novos projetos e coisas incríveis que você tem feito hoje em dia. Como é que foi essa mudança e toda essa transição? Eu acho que toda queda tem algum momento onde você acha força para levantar e seguir, né? Eu acho que essa é uma boa
descrição visual do que aconteceu. Eu fui mandada embora e eu acho que existem processos e processos de desligamento. E no meu caso foi muito inesperado para mim. Muito Eu não abrupto, tava, eu não tava esperando, não imaginava. E provavelmente tem erros dos dois lados do porquê que a gente chega numa situação dessas, onde a pessoa não sabe. Isso é uma total E surpresa. ser uma total surpresa. Então, mas independente desse processo em si, o que eu vivi foi esse, tipo, um golpe, né? E essa é a minha leitura do que eu experimentei, que foi um golpe muito duro, um choque, uma surpresa imensa, e o sentimento de uma tirada de chão, assim, né? Como se o chão tivesse aberto e agora o que acontece? De fato, eu falei, acho que num desses TED Talks, essa coisa de que, de verdade, parecia que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés e eu não sabia mais o que ia acontecer e quem eu era sem aquele crachá. Quem eu era fora do mundo corporativo, porque no meu caso não foi planejado. E não é nem porque eu não imaginava que algum dia eu não sairia, mas não imaginava que seria naquele momento e daquela forma. E aí, é um exercício muito grande de reconstruir, né? Acho que a sua identidade, a sua força, né? Acho que e essa é uma frase clichê, mas assim, não dá para mudar o que a realidade que se coloca diante da gente. O que dá para mudar é o que eu vou fazer com aquela realidade a partir dali. É clichê, mas é muito real. E só que esse processo, ele não é automático também, né? Eu acho que a gente precisa de tempos para ir processando, e eu acho que há que se respeitar esse tempo, há que se respeitar o luto, há que se respeitar a tristeza, há que se respeitar a coisa do tô meio perdida, não sei direito o que aconteceu e o que eu vou fazer, mas aos poucos, e como o tempo é rei, as coisas vão se encaixando e a vida vai se apresentando também com outras coisas. Nesse processo, como eu tive o privilégio de poder ficar 1 ano parada, e foi uma escolha que eu fiz, com medo. Eu tinha esse medo, será que daqui a 1 ano, num ano sabático, será que alguém vai ter algum interesse em mim e eu ainda vou ser relevante? E eu fiz essa escolha, meio de falar, não sei, mas se eu posso me dar essa chance, né? Eu tinha financeiramente essa possibilidade, eu estava aberta para essa experiência. Falei, faz 30 e tantos anos que eu estou trabalhando sem parar, vou me dar uma chance de respirar e de pensar e voltar para mim e decidir se eu quero empregar minha energia vital. Porque isso era muito, muito. Aos 50 anos, eu acho que essa sensação de que a sua energia vital é, de fato, a coisa mais preciosa que você tem, ela fica muito mais aguda. Então, assim, aonde eu alocaria a minha energia vital passou a ser a coisa mais importante para mim. E aí, essa energia tinha que estar alocada em alguma coisa que fizesse muito sentido. E eu ainda não sabia exatamente o que era. Então, eu tirei esse tempo para refletir, fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, fiquei 31 dias caminhando sozinha com uma mochila, fazendo essa meditação ativa diária lá para tentar corporificar o que eu tinha experimentado e sair desse lugar. E foi incrível, e sair dessa jornada de caminhada, assim, com uma outra leitura, inclusive do que eu queria fazer. E nesse sentido, você acha que favoreceu esse processo, a maturidade em si, ou o peso e a responsabilidade de já estar ali numa posição e tal, atrapalha mais do que ajuda? O que você acha que teve mais, assim, Acho que as duas peso? coisas, curioso, né? Eu acho que tanto o peso e a referência, e no meu caso é isso, assim, eu sempre tinha sido aquela estrela de uma carreira que algumas coisas eu de fato escolhi, quando a gente tá mais madura, a gente sabe escolher um pouco e direcionar melhor, mas muita coisa foi se abrindo pra mim, né? Você vai desempenhando bem, as oportunidades vão surgindo e aí você meio que segue. Então, no meu caso ainda tinha isso, né? Nossa, o que aconteceu com aquela executiva referência, estrela, foi mandada embora, e essa vergonha, né? Tinha uma vergonha de, nossa, será que eu deixei de ser tudo que algum dia eu achei? Aí você fala, mas o que eu era? Será que eu era aquilo? Eu sou muito mais também como ser humano do que um crachá me define, ou que essa posição me define. Então, acho que tem isso, mas com certeza a maturidade ajuda
a talvez ter um pouco de perspectiva. Acho que perspectiva é a palavra. Para respirar e falar, vamos deixar a vida andar e ver o que vem? E assim seguir. Que lindo. Lindo mesmo. E como que foi o papel, assim, do seu network, das redes de apoio dentro desse processo? Fundamental. Fundamental, desde o primeiro dia, quando você tá se sentindo a última mosca do filme de categoria B, né? Assim, tipo, você se sente um horror, até o processo de reconstrução, as pessoas que aparecem nesse momento e que vão também chegando perto, fazem toda a diferença. E o que eu acho é que essa rede, ela não é construída da noite pro dia, né? Ela é construída ao longo de uma vida e ela é fruto de como você agiu com as pessoas, de como você se comportou executivamente, né? A sua postura, a forma como você se portou, eu acho que no final é o que define o quanto essa rede se fortalece e se coloca à sua disposição, e ela é muito boa, nem que seja só para você se sentir menos pior no começo, e depois você efetivamente fala, nossa, que oportunidade legal, e aí as coisas também vão aparecendo de outras coisas para você fazer, e aí você volta a escolher. Muito legal. Você, Marcelo, como foi? Eu te falaria o Papel da seguinte, rede. essa fase de vida, você é a imagem e a reputação que você construiu ao longo de toda a vida. Né? Então, para mim foi feelings misturados, mixed feelings. Uma série de pessoas que eu esperava que eu era muito amigo, muito próximo do mundo do trabalho, que eu esperava que a gente fosse bater papo depois, some. Uma galera que e continua, né, continua mantendo, e surge alguns que você nem imaginava que do passado estavam lá em contato, que ficaram sabendo e querem bater papo com você. Então, assim, eu tive algumas decepções, né, tive algumas surpresas, e aquele que assim, pô, essa é a turma que está comigo sempre, né? Mas aí que eu falei, se eu não tivesse preparado mentalmente para esse momento, talvez eu teria sentido muito mais as decepções, porque eu falei assim, ok, não quer manter contato, ou não quer mais ligar, é a escolha dela, já é uma escolha automática. Então, a rede minha principal foi a minha família dentro de casa. Eu conversei muito com os meus filhos, eu tenho 3 filhos e minha esposa, sobre esse processo. Aí depois na família estendida, né, pai, sogro, da fase que entrava, muita gente falou, não é possível que você vai entrar nessa fase, você vai voltar para o trabalho. Eu falei, não é que eu vou deixar trabalhar, e explicava. Então essa rede foi muito importante, a minha rede da minha casa, essa foi a mais importante. E aí os amigos que são próximos, as pessoas que são próximas, elas continuam e perduram. Perde uma parte, surge uma parte nova. Muito legal. Isso que vocês falaram é super inspirador, né? E eu senti isso também quando eu fiz a transição, saí do ambiente corporativo e aí fui prestar serviço para as empresas. Como as relações que eu tinha construído eram importantes, porque as pessoas sabiam quem eu era, a qualidade do que eu entregava, enfim, tudo que vinha no pacote de contratar a Thaís, né? E eu ainda não cheguei nessa fase que vocês estão descrevendo, mas eu percebo que cada transição que a gente faz, as marcas que a gente deixou pelo caminho, né, as pegadas que a gente deixou, sejam elas quais forem, vão ter um impacto no que a gente vai colher, né? Sim. Sabe qual é a pegada que eu notei que mais a gente deixa, acho que ao longo da carreira? Não é nem a entrega do resultado que a gente fez, é a forma como a gente lidou com as pessoas. E a forma como a gente respeitou. Isso acho que fica para sempre. Né? Então, assim, eu acho que você está colhendo, Thaís, acho talvez muito do jeito como você tratou as pessoas, mais do que talvez num projeto que você fez. Né? Isso é uma coisa que, assim, se viesse dar dica, olha a forma que você cuida das pessoas, olha a forma que você cuida de você e cuida das relações. Isso perpetua. Excelente. E agora, a gente tá vivendo uma época, né, de grandes transformações, e a gente não sabe muito bem o que vai ser o mercado de trabalho daqui a um tempo, né? Tecnologia, inteligência artificial, vai ou não acabar com os empregos, né? Vira e mexe vem um executivo que vai dar uma afirmação mais polêmica que a outra, mas fato é que as carreiras lineares, tradicionais, como a gente conhecia no passado, vão ser mais raras. A gente vai mudar de chapéu várias vezes, de cadeira várias vezes, e a gente vai precisar continuar aprendendo ao longo da vida. Então, aquilo que a gente via, né? A gente aprendia, aplicava e se aposentava. Hoje em dia, não vai mais ser assim, né? A gente vai continuar aprendendo, e aí um dia a gente tá numa cadeira, outro dia a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. Eu queria que vocês falassem um pouco, na visão de vocês, de terem vivido todos esses anos dentro das organizações, como é que vocês enxergam essa fase, né? Lá em torno dos 50, ainda dá pra gente se reinventar e testar coisas novas dentro da organização? As empresas estão abertas para essas mudanças que podem acontecer? Ou não? Tem barreiras, tem entraves? Queria que vocês falassem sobre a experiência de vocês, tanto quanto líderes, quanto a experiência pessoal que vocês viveram. André, quer começar? Posso começar.
Eu acho que, assim, eu não vou entrar ainda no mérito das pessoas, mas eu acho que as organizações, principalmente quando elas são muito grandes, a chance da inovação real acontecer, ela é cada vez menor. Porque você tem um número de incentivos tão grande para perpetuar aquilo que já está sendo feito e que é provado e que tem as altas margens e que, na verdade, alavanca todo um capital que já foi investido, e esse capital eu uso no sentido mais amplo, que a inovação em grandes organizações, ela é difícil, continua difícil, era difícil, acho que né, tanto que muito do que várias organizações escolhem fazer é adquirir quem conseguiu lá num ambiente diferente, ser muito inovador, assumir esse risco e depois vai lá né? e incorpora, muitas vezes incorpora mal e destrói, e às vezes incorpora bem e faz prosperar. Então eu acho que essa estrutura da maneira como as organizações são aplaudidas, remuneradas, incentivadas, ela, por definição, ela é difícil para a inovação. Então, eu acho que essa discussão sobre dá para se reinventar e inovar, ela cai numa grande organização nesse mesmo lugar de vai enfrentar barreiras. Quer dizer que é impossível? Longe disso. Eu acho que há momentos, inclusive de grandes organizações, onde você junta um grupo de pessoas específico num determinado momento do tempo e aquilo que é, né, buscado e desejado dá muito certo, mas não é tão frequente. O mais frequente é você realmente repetir e fazer cada vez melhor, mais eficientemente coisas novas ou adquirir outras coisas. Então, eu acho que essa reinvenção, ela se coloca muito desafiadora para todo mundo em qualquer idade dentro das organizações muito grandes. Mas eu acho que o mundo é também maior do que as grandes organizações, e eu, nesse meu momento de vida, tenho achado muito mais interessante esse espaço da inovação pura do que um lugar institucionalizado. Uma das razões pela qual eu não quis voltar para uma grande empresa foi justamente essa. Eu queria experimentar mais, ousar mais, ser mais ágil em coisas que dentro de uma organização é impossível. Assim, é muito difícil porque nem faz sentido econômico. Então, não acontece. E eu tenho sido muito mais seduzida por esse espaço, assim, de criação e de invenção, e me sinto absolutamente potente para aprender coisas novas e me reinventar e fazer coisas diferentes, mas eu escolhi um outro espaço para fazê-lo, porque eu também não quero investir energia em dar, né, murro em ponta de faca. Não quero. Então, mas é uma escolha pessoal. Não é porque eu acho que ela é impossível de acontecer nesses espaços, não. Marcelo. Vou brincar um pouco com esse tema. Ainda vários comentários. Primeiro da vida pessoal. Eu lembro quando eu fiz 30, 40, tudo, tá, parabéns. Quando eu fiz 50, tá. O Rui, eu sou assim, nossa, você ficou velho. Né? Quando eu fiz 50, eu olhava a expressão das pessoas. Você 50, tá. Eu tipo assim, coitado dele, né? Então, assim, eu acho que as empresas não estão prontas para essa geração. Né? Acho que se estivessem prontas, não teria tanta iniciativa, ou poucas iniciativas, na verdade, de etarismo. Né? Aceite uma pessoa acima de 50. Então, o mercado não está pronto, as empresas não estão prontas, né, para esse conceito. Mas você pode estar pronto. Porque não é a idade que te define, né, é a sua cabeça que lhe define. Você pode ter 28 anos e a cabeça antiquada, e você pode ter 70 anos de uma cabeça moderna. Então é a sua cabeça que te define. Então eu acho que é sempre tempo, sim, de você se inovar. Depende de você, depende da sua cabeça. Né? Me sinto hoje, agora, acabei de fazer 57 anos, sou voluntário no meu clube como diretor de marketing e comunicação. Estou sentindo inovando as coisas lá. Estou lotado de realização, ganho 0. Né? Mas me sinto realizado, fazendo uma opção de coisa lá, revolucionando um pouco a parte de comunicação e marketing. Me sinto bem. Então, há sempre tempo para se inovar, há sempre tempo para você se pensar no que você quer fazer aqui em diante e se sentir útil. Não é mais o cargo que te interessa, é se sentir útil. Mas eu acho que muitas das empresas não estão prontas para isso. E é uma loucura você falar isso, né? 57 anos, 50 anos, a pessoa abre o olho assim, né? Quando a gente está falando da realidade de que a gente vai viver muito tempo. Né? Então, olhar para uma pessoa, nossa, você fez 50 anos, quando a idade média que a gente ia viver era 60 anos, é um cenário. Agora, falando em viver 100 ou mais anos, 50 anos, você está na metade da sua vida produtiva, com saúde, com qualidade de vida, com a mente boa, com toda a bagagem que você acumulou até aqui.
eu, se fosse um empregador, pensaria, nossa, que bom ter essa pessoa aqui com tudo que ela vai agregar, né? A gente estava falando antes de ligar a câmera, quando eu estava lá nos meus 20 e poucos, eu via lá o líder, o gerente do departamento que eu trabalhava, eu pensava, nossa, eu podia fazer o que esse cara faz. A gente tem essa certa prepotência, essa arrogância, quando a gente é jovem, né? De falar, nossa, é tão fácil. E depois, quando eu fui galgando, né, assim, as posições de liderança, eu falava, gente, eu não fazia a menor ideia. De quão complexo. Assim, eu não tinha mesmo calo na mão, assim, de ter feito as coisas e vivido as experiências que iam me preparar para lidar com aqueles desafios complexos com mais maturidade, mais senioridade, mais calma. Isso é tudo que vocês estão falando, né? Mais centricidade para viver uma série de experiências. Eu vivi experiências muito ricas profissionais e muito difíceis profissionalmente. Eu passei por um lava-jato. Eu passei por uma CPI no Senado. Eu fui depoente da CPI do Senado. Né? Talvez quando jovem, 29 anos, eu não aguentava nem responder uma pergunta de um senador. Né? E eu tive que ter maturidade para chegar e estar naquele assento. Então, eu acho que é muito importante as experiências que você faz na sua vida, né? Para que vão lhe dando maturidade. Então, eu acho que nessa fase que a gente entrou, pós-50, para mim, é o auge de muita coisa na minha vida e carreira. É o auge da minha maturidade, é o auge da minha cabeça, é o auge do meu aconselhamento. Né? Tanto que hoje eu faço mentoria de carreira, eu sou conselheiro também. Então eu me sinto, como é quando eu falo, eu tenho chão para dizer, eu tenho história para contar, eu tenho vivência para contar para essa turma que está chegando. Então, eu me sinto no auge da minha carreira. Eu também me sinto muito capaz ainda e com essa bagagem que né, nos acompanha e que traz outras competências, eu acho até, né? Mas muito capaz. Tanto que depois que eu saí e efetivamente comecei a fazer coisas, eu entrei em setores nos quais eu nunca tinha chegado nem perto e com razoável tranquilidade, assim, né? Tipo, vou aprender, não tenho nenhuma dificuldade de aprender, é um setor a mais, vai ser incrível. Estudava muito no começo dos processos como conselheira em alguns setores que eu entrei, que eu jamais achei que eu entraria. E hoje, 3 anos depois, eu olho e falo, nossa, que interessante. Mas acho que tem um pouco dessa ousadia também, né? Dessa abertura para falar, é isso, não é necessariamente a idade que vai definir tudo em mim, ela faz parte de quem eu sou, mas a leitura das implicações dessa idade na minha vida, é eu que escolho, né? Até um certo ponto. A gente, claro que tem coisas físicas, reais, que acontecem com a gente, mas mesmo isso a gente também está aprendendo a encontrar caminhos, né? Para lidar com tudo isso de outro jeito. E você falou sobre fazer parte de conselho de empresa. Como que é, depois de tanto tempo em função executiva, em que você faz e desfaz, assim, você consegue realmente estar com a mão na massa, você entrar numa posição de conselho em que não necessariamente você consegue você mesmo executar. Eu já vi que o Marcelo já começou a ele fazer lá o marketing do clube, porque não conseguiu só assistir, né? Bom, então deixa eu começar aqui, Andréia. Eu comecei a ser conselheira ainda quando executivo, né, lá atrás. E eu lembro da primeira experiência minha, quando terminava a reunião, eu ficava ansioso. Assim, será que essa pessoa vai fazer a tarefa? Me oferecia para o executivo de uma outra empresa, eu não tinha nem tempo dentro da Braskem para fazer, mas eu oferecia, você quer ajuda? Aí eu comecei a entender, não é bem esse papel, né? Então não é bem esse meu papel, né, nessa fase de vida. Mas foi muito interessante a experiência anterior. E hoje, né, com certa maturidade, né, 5, 6 anos atuando na posição de conselho, eu já entendo bem o papel. Então eu controlo o lado da orientação, da recomendação, da discussão e espero a próxima reunião ou alguma reunião intermediária para ver como é que andou o trabalho. Não crie mais essa ansiedade. E o lado do clube foi um trabalho voluntário, ver o que eu posso contribuir. Tenho horas disponíveis, como é que eu vou atuar agora? Querem? Querem? Muito bom. Eu amo conselho. Eu acho o exercício de um outro lugar. E ele é muito bom, eu acho, porque você tem a capacidade de olhar estrategicamente muitos temas, ter uma visão de helicóptero, dar um direcionamento, mas de fato quem tem que depois executar não é você. Então eu acho fascinante, assim, para mim, hoje a minha relação com grandes empresas se dá nesse lugar, e eu acho sensacional. Eu também comecei a exercer o papel de conselheira há muitos anos. Quando eu virei presidente do negócio de bebidas na Pepsi, eu tinha 0 conselheiras, né, praticamente naquela época. Então eu recebi muitos convites, não aceitei vários, mas alguns eu aceitei. Então já faz mais de uns 13 anos que eu exerço o papel de conselheira, agora em mais conselhos, mas acho muito bom. Não tenho nenhuma necessidade de executar nada. Tô bem feliz. Eu gosto de executar em outro lugar, com as outras coisas que eu tô fazendo, mas não nos espaços de conselho que eu tô.
E tendo acumulado essa bagagem, com essa visão que vocês têm hoje, tendo feito essa transição bem-sucedida do mundo corporativo para outras ocupações e outros projetos e iniciativas, o que vocês teriam a dizer para as pessoas que eventualmente são desligadas de uma organização por causa de etarismo ou até sofrem a dificuldade de não conseguir evoluir na sua carreira, progredir, realizar os seus projetos dentro de uma organização, sair da organização? Eu sei que não é todo mundo que tem essa preparação, essa oportunidade, até financeiramente falando, mas o que vocês diriam para essas pessoas? Uma palavra de conforto ou um conselho de quem atravessou essa jornada aqui, esse rio, e já está olhando lá da outra margem? Atualmente eu dou uma mentoria para 3 pessoas que estão, um é gerente, 2 são diretores, estão olhando lá para frente. E eu fiz muito claramente a reflexão com eles do que eu passei na minha vida pessoal, né? Da preparação econômica, claro, mas muito mais da preparação mental que muita gente não faz. Então, é esse diálogo que eu tenho tido com as pessoas que eu tenho mentorado sobre a preparação para o futuro, né? E olhar qual o papel que você quer ter no futuro, né? Existe uma enormidade de vantagens também na hora que você toma essa decisão, ou ela acontece com você, de outras coisas que você vai dedicar na vida. A vida é muito mais ampla do que só o ambiente corporativo tradicional. Ela traz muito mais oportunidades, né, de realizações efetivas. Então, eu tenho aconselhado muito essa questão da preparação econômica, ok, mas muito mais da mental. É aqui que está o seu sucesso de permanecer nela ou não. Concordo. Eu acho que tem uma. A gente se acostumou a resumir a vida ao trabalho. E mesmo amando e achando que o trabalho desempenhou na minha vida um papel central e determinante para a pessoa que eu me tornei e tudo que me possibilitou, ainda é só um pedaço da gente. E a gente transforma isso na totalidade. A sociedade como um todo, né, aplaude e valoriza e coloca esse foco nessa agenda de uma produtividade muito associada ao que economicamente a gente definiu como produtivo, que é muito ilimitado, inclusive economicamente, né, essa definição. Então, eu acho que lembrar que a vida é muito maior que isso ajuda muito a realmente voltar para uma consciência de que há muita forma de viver uma boa vida, uma excelente vida. E uma vida que ao final você chega e fala assim, ai, cumpri meu papel, né? Tipo, foi bom, teve bom enquanto eu estive aqui. E trabalho é uma dessas facetas, mas está longe de ser a única. Eu vou pegar o gancho com o que você falou, porque eu acho que vocês dois trazem uma coisa muito, e acho que sempre trouxeram, né? Uma coisa de ter um hobby, que eu acho que ultrapassa os limites tradicionais do que seria um hobby, né? No caso, Marcelo com corrida e Ironman, e a Andrea com a dança. Como que vocês enxergam, assim, o papel do esporte, o papel da dança, né, do balé, na jornada de vocês e nessa mudança agora que vocês fizeram? Bom, eu passei mesmo a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude querendo ser bailarina, né? E quase fui, até que eu tive um acidente e não segui mais. E aí a dança sumiu da minha vida por um tempo, mas eu acho que ela sempre esteve lá, né? Tanto a dimensão da disciplina, do foco, de tudo que a dança clássica, mas qualquer dança, né, ou esporte trazem, mas também a musicalidade, a arte, a sensibilidade, a escuta. Acho que tem a plasticidade, né, que depois acabou se materializando em outras coisas que eu fazia no meu trabalho, mas que estavam afins. Então, acho que a dança, para mim, sempre foi um lugar, assim, de só ser. Acho que só ser. É um lugar para onde eu ainda vou quando eu preciso, e isso pode ser dançando na minha casa ou em alguns dos trabalhos que atualmente eu estou fazendo, que eu não chamo de trabalho, mas de outras realizações que eu estou fazendo atualmente. E acho que é isso. Acho que me lembra que tem muitas coisas que me fazem feliz, de fato. Bom, eu vou resposta um pouquinho mais longa. Eu tenho um conceito chamado as 5 bolas da vida, que é uma pessoa chamada Brian Dyson, ex-presidente mundial da Coca-Cola, ele criou, e eu acho sensacional. A gente tem 5 bolas que a gente carrega constantemente na nossa vida. A bola da família, a bola dos amigos, a bola da saúde, a bola da família. Essas 4 de vidro. E uma bola de borracha, que é a bola do trabalho. Ao equilibrar essas 5 bolas, se você deixar uma das de vidro cair no chão, ela não vai quicar. Então você vai ter que ir embaixo buscar essa bola. E se ela não quebrou, ela pelo menos trincou. Toda vez que você passar na sua mão, ela vai te deixar uma marca. A bola do trabalho, ela é de borracha. Toda vez que ela quicar, parece ser de borracha, o seu esforço para baixar é menor. E você consegue voltar a reequilibrar.
Então, para mim, o esporte é exatamente a minha bola de vidro da saúde, da minha alma. Então, é onde eu vou procurar criar. Então, o esporte, para mim, desde o meu pai, quando criança, eu aprendi a gostar de esporte como meu mecanismo, né, de prazer. Né? E virou, no mundo corporativo, minha válvula de descompressão. Né? Então, para mim, o triatlo é essa válvula que eu descarrego. Não acho que todo mundo tem que ir para o esporte. Tem gente que vai fazer leitura, gente vai fazer yoga, gente vai fazer, né, o que seja o que for. Precisa ter o seu tempo para você cuidar da sua alma. Então, na hora que eu estou no esporte, é a hora que eu cuido da minha alma. E o esporte passou para mim assim, uma meta de realização de sonhos. Né? O que eu quero conquistar agora? Né? Foram maratonas, Ironman, e agora estou indo para o montanhismo também. Estou indo para o Everest em outubro. Né? Então, com uma questão de realização de sonhos, sabe? Você botar e falar, eu quero realizar isso daí. Então, eu acho que é fundamental lembrar isso claramente, que a bola do trabalho não é a sua vida, como o André falou. É uma das bolas que você carrega na vida. As outras vão te custar mais caro se você deixar cair. Posso só somar uma coisa que me veio quando você estava falando, que para mim também tem uma dimensão não mental, que é muito importante. Acho que a gente é muito forçado a viver muito só na cabeça, só aqui, né? E aí esquece o corpo. E a gente processa as coisas no corpo. Querendo ou não, percebendo ou não, estando atento ou não, é no corpo que tudo termina. Então, eu acho que esses subterfúgios, não são subterfúgios, essas outras formas de investir o nosso tempo, elas são absolutamente fundamentais, porque senão, aí a gente tira realmente de vez qualquer chance de entender que o nosso corpo, que é sagrado e que é o que nos conduz também por essa vida, tá aí largado em algum lugar, em que a gente não presta atenção nos sinais que dá, né? Então, eu acho que também esse tipo de atividade nos lembra que a gente tem um corpo, que ele tá aqui com a gente, que a gente precisa levá-lo pela vida, e ele traz também muito prazer e muita realização. Então, também tem uma coisa de sair da cabeça e lembrar que a gente é uma coisa só. Uau! Olha, que incrível escutar vocês. Eu acho que fico aqui já com várias reflexões da minha própria jornada, assim, e tenho certeza que quem está acompanhando a gente também. Eu acho lindo escutar vocês dois falando com tanta segurança, tanta inteireza, assim, tão plenos dessas escolhas que vocês fizeram. Claro, reconhecendo que o caminho não é, né, sempre uma linha reta e tudo sai como a gente planejou, mas que quando a gente se coloca na conta, né, e a gente tem essas outras bolas aí que estão mais ou menos equilibradas, a gente tem de onde tirar, assim, né, de onde se nutrir para que a gente continue tendo a força para continuar. Então, acho que, assim, para mim, pelo menos, grandes dicas aqui, conselhos que eu levo são esses aspectos de cuidar da gente mesmo, né, da nossa cabeça, principalmente, de como a gente está se relacionando, das nossas emoções, claro, sem esquecer do corpo, porque sem ele a gente não chega em lugar nenhum, né, quantas vezes a gente se dedica tanto ao trabalho, se identifica tanto com aquilo, que aí além todos os resultados, e foi o meu caso, eu passei por um burnout, então eu deixei o corpo ali, né, em algum lugar para resolver o resto. Então, acho muito inspirador escutar vocês falando desse lugar, né, de tantas conquistas e realizações, olhando para trás e ainda colhendo frutos tão lindos e inspiradores. Eu quero convidar vocês, a gente está caminhando para o fim do nosso tempo juntos, o que é uma pena, porque a gente sempre fala, nossa, eu queria ter aqui horas para falar, horas de podcast, para conversar com cada pessoa. A gente tem um quadro no podcast que a gente começou escutando áudios dos ouvintes que mandam pra gente, que é quando a felicidade não dá trabalho, né? Então, a gente acredita aqui que a felicidade dá trabalho no sentido de que a gente precisa se envolver com ela, né? Não dá pra gente ficar aqui sentado esperando um dia a felicidade nos alcançar. Mas a gente também sabe que tem momentos em que a gente sente essas emoções positivas e a felicidade acontece sem a gente se esforçar, né? Então, queria escutar vocês. Andréa, quer começar você falando sobre quando a felicidade não dá trabalho, quando a felicidade vem de graça para você? Sabe que essa pergunta que vocês fizeram, eu achei ela tão interessante que eu fui parar para refletir como eu entendo a felicidade. Eu acho que tem muitas maneiras de entender a felicidade, né? A gente pode entender a felicidade como algo fugaz, e um sentimento e uma sensação momentânea, ou algo que é mais duradouro e algo que permanece. Eu acho que ambas leituras são verdadeiras e possíveis, né? Então, eu tanto acho que existem maneiras muito simples de sentir-se verdadeiramente feliz, e eu acho que quando a gente
tira tudo que tá na frente, que atrapalha a nossa visão e a nossa percepção da vida, isso fica às vezes bem fácil. Eu acho que o meu caminho de Santiago foi muito interessante, o processo de desapego, né? Assim, eu tinha 2 camisetas, 2 calças, uma mochila. Tipo, durante um mês eu vivi com aquilo e eu simplesmente andava. E meu único objetivo todos os dias é sair do ponto A, chegar no ponto B, não me perder no caminho e meu corpo dar conta. E eu era imensamente feliz ali, naquele espaço, só com aquilo. E não deu trabalho. Era só estar, era só me permitir sentir e estar aberta para aquela abundância que estava colocada diante de mim e que eu estava me dando o espaço e o tempo para perceber. Então, eu acho que existe isso. Mas eu acho que também existe essa ideia de que a vida vai dar trabalho e a gente vai sofrer, e a gente vai sorrir, a gente vai encontrar relações que nos moldam, e as relações eu acho que são fundamentais para nos tornarem quem somos e as experiências que a gente vive, e que vai hora que vai ser uma coisa e outra, mas que a caminhada deixa um lugar assim de mais plenitude, talvez de realização, desse sentimento de dever cumprido ou de realização. Então, quando é realização, a ideia de felicidade, eu acho que ela é um tempo que talvez realmente faz parte desse esforço todo. Mas tem muito lugar pra gente ser feliz se a gente se permite também. Acho que tem essa abertura aí. Ela fala com o nosso coração. Obrigada. Vai lá dentro, assim. Vai lá bem no fundo do... Você sabe que Não só... pode chorar, não pode chorar. Fazendo um parênteses aqui, nos vários episódios anteriores que a gente já teve, a gente falou sobre relatórios, né, mundiais da felicidade e tal, e como muitas vezes se aponta que as pessoas mais maduras tendem a ser mais felizes, mas justamente porque elas têm esse reconhecimento do que é prioridade e o que não é, de que as coisas no fim se resolvem, né? Tem tanta experiência ali, né? Uma bagagem mesmo que te ajuda a lidar com as situações difíceis, que quando a gente é mais novo, aquilo tira o nosso sono, acaba com a nossa vida, né? E de repente lá na frente a gente fala, nossa, mas calma, né? Tem tanta coisa, tanto chão pela frente. Marcelo, você... Bom, eu falaria assim, seja feliz no simples. Às vezes a gente torna a vida muito complexa, é difícil atrás da complexidade buscar felicidade. Seja feliz no simples, nas boas relações, num bom convívio, num bom dia, numa boa tarde, nas suas pequenas conquistas, né? E no mundo do trabalho eu falaria muito o seguinte, escolha onde você vai trabalhar, a cultura, escolha com quem você vai trabalhar, que são as relações pares, né, a equipe e seu chefe, e escolha por que você vai juntar essa empresa, qual é o propósito seu que bate com essa organização. Talvez você tenha mais chance de ser feliz. Então, eu falaria assim, a simplicidade é que vai dar felicidade. E felicidade é um conceito muito individual. Cada um sabe aonde é que a roda pega. Mas eu falaria, ser feliz no simples. Uau. Se a gente já admirava esses dois antes, agora a gente vai sair daqui e fazer um altar em casa, assim, pra gente ficar lá lembrando da sabedoria, de todos os conselhos. Muito obrigada pela generosidade de vocês de compartilharem tantos aprendizados. Espero que quem tá seguindo a gente lá em casa esteja aqui também tão inspirado e emocionado como a gente tá, né, Fê? Pois é. Bom, pessoal, muito obrigada, Déia, muito obrigada, Marcelo, por terem aceitado aqui o convite, assim, fiquei muito, muito feliz. Aquele convite que você manda, assim, você fala assim, ai meu Deus, será que ela vai aceitar? Quem será que eles vão pensar? Mas tô muito feliz mesmo de ter estar recebendo vocês aqui. E pra você que tá seguindo a gente, que tá acompanhando aqui a nossa temporada sobre felicidade no trabalho, aproveita, segue a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. A gente tem ainda bastante conteúdo preparado para vocês. Então a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, foi uma honra ter com vocês aqui com a gente. Até o próximo. Até mais. Muito obrigado a vocês.